E aí galera, beleza? Seu amigo Pastor Kleber Leo Virgílio com mais um Minutos da Manhã com Deus, uma palavrinha abençoada aqui que nós sempre tiramos para poder estar te abençoando em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a grande questão de podermos ser um pouco mais maleável, sabe? Maleáveis e entender o momento e o momento e a situação de cada uma. Porque às vezes nós queremos exigir muito das pessoas e as pessoas às vezes não estão estruturadas para dar ou produzir aquilo que nós queremos. E às vezes nós somos muito exigentes, às vezes nós somos muito persuasivos assim, em exigir das pessoas, e nós não, dessa forma de muito, tem pessoas que já estão prontas e tem outras que não, tem pessoas que nós conseguimos extrair, tem pessoas que não, tem pessoas que levam tempo, precisa de uma adaptação, tem pessoas que não conseguem lidar consigo mesmo, lidar com pressão, tem vários fatores, então nós temos que aprender saber um pouco lidar com essas situações, porque às vezes nós perdemos ou afastamos pessoas importantes em nossas vidas por causa de não termos uma paciência, por não entender o momento ou o motivo daquela pessoa. Nós vamos ver isso na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16 do capítulo em diante. Ali nós vamos ver sobre a primeira viagem missionária. E no caso, a Ralph, vai lá quem tá dando trabalho, hora dele. Aí eu vou te falar, quietinho, eita. E nós vamos ver sobre a primeira viagem missionária de Paulo, onde estava Paulo e Barnabé, e onde eles levaram João Marcos. João Marcos é a figura principal que nós iremos analisar aqui nesse vídeo e tratar com ele. João Marcos, ele é o autor do livro de Marcos, o segundo evangelho, Mateus, Marcos, e ele é o autor, no caso desse livro, para você ver o futuro dele. Mas, vendo ele escrever o evangelho de Marcos, não dá para ver o começo do ministério de João Marcos, como foi, né? O nome dele era João, o nome hebreu, mas o nome grego dele era Marcos. Então era normal naquela época adotar os dois nomes, que no caso ficou como João Marcos. E João Marcos, muitos acreditam que quando Jesus enviou 70 discípulos, João Marcos estava ali no meio, ele era muito jovem nessa época, e aí quando Jesus fez aquela pregação forte, eles também foi junto com a multidão, foi embora. A outra crença também, uma outra possibilidade, a qual João Marcos também, ele era aquele jovem que na crucificação de Jesus os guardas foram para pegar e ele estava coberto com uma toalha, que ele deixou a toalha e saiu correndo nu. Muitos acreditam e dizem, muitos estudiosos acreditam que era ele que estava ali, mas no livro de Atos, quando Pedro ele sai daquela prisão onde o anjo tira ele, ele vai lá e bate na casa, e ali onde está a igreja estava reunida na casa da sua mãe, que eles oravam ali. Então Pedro também menciona João Marcos no seu livro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, que ele era amado de Pedro. Então há de se acreditar de que ele, João Marcos, ele não era um dos discípulos, um dos 12, mas ele aprendeu o evangelho com Pedro. O que ele escreveu no livro de Marcos, ele aprendeu com Pedro, que era o líder naquela época da igreja primitiva. Então João Marcos, ele foi acolhido por Barnabé. Barnabé era seu primo na primeira viagem missionária. Então, onde foi Barnabé, João Marcos também, com certeza por convite de Barnabé, ele foi
na viagem com Paulo. E eles foram, fizeram a viagem quando ele estava na Pérsia, na Ásia Menor. João Marcos, por algum motivo pessoal dele, ele não se sentiu capaz, talvez alguma coisa aconteceu e ele resolveu abandonar Barnabé e Paulo e foi embora. Paulo ficou indignado, revoltado com essa atitude de João Marcos, tanto é que na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar seu primo de novo, dar mais uma chance. Paulo revoltou e falou: não, o cara abandonou nós, não é digno de estar conosco. E eles tiveram ali uma discussão e foi dividido. Então João Marcos foi com Barnabé, que era seu primo, e para um lado, e Paulo pegou a Silas e foi para outra região, então, evangelizar. Só que o que acontece? Barnabé, a história de Barnabé, ele é o mesmo que quando Paulo se converteu, o primo de João Marcos, ele é o mesmo que acolheu Paulo. Todo mundo estava com medo de Paulo, que na época era Saulo, né? Todo mundo com medo que ele perseguia a igreja. Barnabé acolheu ele, sabe? Barnabé que chamou Paulo, que ele estava tipo meio que isolado lá em determinada cidade, e Barnabé trouxe Paulo para o ministério. Então Barnabé, ele tinha essa essência de acreditar, de dar mais uma chance, esperar o tempo, o momento, de ensinar, moldar a pessoa. Só que Paulo já era mais prático, não, ele tem que ir, não, se não for desse jeito não vai. Paulo já era mais estouradão, Barnabé já era mais calmo, já era mais centrado, não, calma, não é assim, tem que dar mais uma chance, todo mundo merece mais uma chance, não era o tempo dele. Talvez ele precisa de um pouco mais calma, mas Paulo não entendia isso. Tanto é que eles dividiram. Paulo foi brabo lá para um lado e Barnabé com João Marcos foi para o outro lado. Só que o que acontece? O ministério de Paulo foi muito abençoado. Com isso, Paulo fez muitas viagens missionárias, converteu a muitos, passou em muita cidade, fez uma grande revolução. E nesse meio tempo, Paulo, João Marcos, no caso, ele começou a se amadurecer, sabe? Pegar, amadurecer, sabe? Aprender a lidar consigo mesmo, com seus medos, com tudo. E foi aprendendo com Barnabé, o mesmo que ajudou muito Paulo no seu ministério. E ele ficou um grande homem de Deus. Tanto é que ele é o autor do livro de Marcos, João Marcos. E Paulo reconheceu isso. E quando Paulo estava falando aos Coríntios, na sua carta, aos Colossenses, Paulo citou sobre João Marcos que pudesse o levar, que ia ser muito útil. Também citou quando Paulo agradeceu quando ele estava preso em Roma, na sua segunda prisão lá em Roma. Ele agradeceu que ele foi muito útil no ministério. Então, João Marcos, ele cresceu e amadureceu, mas para isso, o que aconteceu? Teve que se ter paciência. Ele foi um jovem medroso, sabe? Ele foi um jovem que tinha potencial, sabe aquelas pessoas que você sabe que tem potencial, mas tem alguma coisa que barra, a pessoa não consegue deslanchar, a pessoa não vai. Você sabe que a pessoa, ela tem potencial para aquilo, mas não vai. Mas precisa um pouco mais de tempo, sabe? Um pouco mais de tempo de Deus na vida dela, um pouco mais de buscar Deus, estudar um pouco mais. Precisa-se de um pouco mais, porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, nós temos que aprender a ter paciência com determinadas pessoas. Às vezes nós exigimos demais do nosso cônjuge, né? Da nossa esposa ou do nosso marido, às vezes do nosso filho, às vezes de pessoas que estão ao nosso redor, às vezes do nosso funcionário, às vezes nós exigimos muito dos nossos patrões, que seja, pessoas que estão ao nosso redor. Só que o que acontece? Às vezes aquela pessoa não está madura o suficiente para aquilo. Às vezes precisa de você fazer como Barnabé, ensinar, sabe, dar uns toques, trazer para si, sabe, orientar algumas coisas na vida dela para que ela possa adquirir aquela maturidade. Às vezes tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que já é despachada e já faz e aquilo e tudo dá certo. Mas tem pessoas que precisam ser ajudadas, precisam ser ensinada.
precisa que pegue-se na mão e mostre o caminho. Então, nós temos que ter paciência e saber entender cada um, porque você não sabe o interior daquela pessoa, os medos que ela passa, sabe? Os seus complexos de rejeição, sabe? Complexo de inferioridade. Às vezes ela tem que lidar consigo mesmo e não consegue lidar com o resto. Então, Marcos teve que ser trabalhado tudo isso para ser uma bênção, para ser útil ao ministério futuramente. E Paulo reconheceu e chamou ele para isso. Então, nós temos que reconhecer isso, que as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas às vezes não estão do jeito que a gente quer, do jeito que tinha que ser, mas tenha paciência, tenha calma, ore a Deus, busque, ore para aquela pessoa, ajuda ela no que for preciso e você vai ver que ela vai ser muito útil na sua vida futuramente, tá bom? Então esse é um conselho aí para você, uma palavra edificante para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, em nome de Jesus. Seu amigo Pastor Kleber Leu Virgílio, com mais um Minuto da Manhã com Deus. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.